Caros amigos e alunos, no dia 7 de agosto estaremos junto com a Derma Cursos no curso de tratamento e depilação com laser diodo e luz pulsada em Porto Alegre. Deixo aqui para vocês um breve resumo do conteúdo que a gente vai estar discutindo no curso do dia 7 de agosto. Também deixo um breve resumo do nosso currículo e experiência profissional. Uma brincadeira que a gente acaba fazendo com os nossos alunos, que apesar de algumas atrizes ou cantoras famosas estarem cultivando seus pelos, nosso objetivo é buscar novas tecnologias de tratamento para a eliminação dos pelos. Claro que aqui é uma brincadeira, né? Que a gente busca são tecnologias modernas e não do tempo das cavernas como esta aqui, né? Tecnologias que nos tragam tratamentos animadores, né? Resultados animadores, como esse que vocês veem aqui, antes do tratamento e 3 semanas após o tratamento. Claro que a gente vai estar discutindo que isso aqui a gente ainda não pode afirmar que isso aqui é uma depilação definitiva. Isso eu já posso afirmar para vocês, né, que a gente vai precisar de um tempo bem maior para poder fazer essas afirmações, muito em função do conhecimento que a gente vai estar discutindo em relação à fisiologia do crescimento do pelo. Faço questão aqui de reduzir um pouquinho a imagem da web para a gente poder enxergar bem o protocolo utilizado, né, nessa paciente, uma paciente fototipo 5, que já começa a ficar fototipos bem arriscados para fazer depilação com laser e luz pulsada, e também resultados animadores em relação a 3 tratamentos, né, 1 mês após o último tratamento. Novamente, a gente não poderia estar afirmando aqui que isso aqui é uma depilação definitiva, mas sim a gente já pode comentar que os resultados são resultados bons, né? E de como a gente vai fazer para comentar com a paciente a sequência desse tratamento, como vai ser feita a manutenção até a gente chegar no ponto de poder afirmar que essa depilação foi definitiva. Aqui novamente uma paciente fototipo 5, né? Com muito pelo na região da face. O protocolo, e daí a importância da gente estar sempre discutindo os artigos e os protocolos utilizados, o mesmo protocolo da paciente anterior, né? Então a gente vai estar listando uma série de artigos, uma série de resultados de como a gente deve montar os nossos protocolos a nível de clínico baseado em evidências científicas. Aqui algumas situações bem comuns que a gente vê em relação à evolução de pacientes, né? Antes da sessão, 1 mês após a primeira sessão, e o que a gente brinca, né, desses caminhos de rato, desses pelos que ainda restam, e são situações normais de acontecer em função da fisiologia do pelo e de como a gente deve proceder nas próximas sessões em relação a esses pelos que ainda restaram, né? Algumas outras situações que a gente acaba tendo que explicar para os pacientes como essa, né, onde a depilação aqui foi uma depilação temporal, que o resultado não foi bom. Então a gente também poder apresentar os protocolos de tratamentos que não deram bons resultados para a gente também não repetir os erros, né? E por que acaba acontecendo esse tipo de situação. Outras alterações, né? O curso não é só sobre depilação e também sobre tratamentos com laser diodo e luz pulsada, de algumas alterações como as telangiectasias. Então vocês conseguem aqui ver a evolução da paciente. A gente discutiu o que seria melhor de trabalhar, se é laser diodo ou se é luz pulsada, o que é considerado padrão ouro para depilação, padrão ouro para telangiectasia, tratamentos de ponta para melanoses. Então evoluções onde a gente vê uma evolução extremamente interessante dos pacientes, né? Nessa imagem também. A gente vai estar discutindo todo o histórico do desenvolvimento dos lasers e da luz pulsada, os componentes de cada um desses recursos, as diferenças físicas, e aqui é o grande pulo do gato da história, né? A gente entender as características físicas do laser, a característica física da luz pulsada e o que isso vai gerar em relação à terapêutica, né? A resultados terapêuticos. Conhecer bem das diferenças entre os tipos diferentes de laser no mercado
e aqui a gente vê especificamente os comprimentos de onda determinando as diferenças, e vai ser a mesma situação em relação aos filtros, né, os comprimentos de onda da luz pulsada. Essa relação de cada comprimento de onda com seu cromóforo de referência, seu cromóforo alvo, todos os sistemas de filtros da luz pulsada e o que eles bloqueiam e o porquê que seria interessante a gente ter esses bloqueios, a interação tanto do laser de diodo quanto da luz pulsada, a interação em relação aos tecidos, de como a gente tem que fazer para potencializar essa absorção, essa transmissão dessa luz, evitar as reflexões e assim conseguir potencializar os resultados. Discutir com uma riqueza de detalhes as variáveis envolvidas em cada equipamento, né, a programação de cada equipamento, de como aquelas programações vão interferir no nosso cromóforo de referência, que no caso eu coloquei a imagem do folículo piloso, do nosso bulbo, né, o objetivo de agredir essa região para a gente conseguir chegar nos resultados. Todo problema em relação à barreira epidérmica, que aqui é um grande problema que a gente acaba tendo, de como a gente vai evitar que ela vá impedir a penetração e mesmo assim a gente conseguir um bom resultado e evitar principalmente os efeitos colaterais, as queimaduras, enfim. Discutir ferramentas para melhorar então essa absorção e evitar os problemas desagradáveis. Comentar todo o detalhamento, né, da questão dos comprimentos de onda em relação aos cromóforos-alvo, de como a gente vai atingir esses cromóforos, de como acontece a lesão em cada fototermólise em cada um desses cromóforos e como acontece a eliminação do organismo desses resíduos que a gente acaba gerando da fototermólise. Como eu já tinha comentado, toda a discussão sobre a anatomia e fisiologia do crescimento do pelo, situações normais de acontecer e o que a gente busca em relação aos tratamentos. Essa aqui é uma das coisas que a gente mais, das dúvidas que a gente mais recebe no site, que é a dificuldade o porquê da dificuldade da depilação de pelos brancos, loiros e ruivos, né? Então a gente também vai estar discutindo e documentando para vocês através de bases científicas o porquê da dificuldade dessa depilação, apesar de alguns equipamentos, algumas empresas forçarem a barra e dizer que isso é viável, até ele pode ser viável, mas com uma dificuldade muito maior. Todas as medidas de segurança que a gente deve ter em relação à aplicação da luz pulsada e dos lasers, de como a gente deve fazer o preparo da paciente, né, a avaliação da paciente para as técnicas, complicações e intercorrências que podem acontecer e como a gente vai evitar essas complicações como hipopigmentação, como hiperpigmentação, documentar para vocês através de bases científicas o que a gente está buscando a nível de resultados, discutindo, né, em estudos comparativos o laser de diodo e a luz pulsada, a diferença a nível de resultado de cada um dos equipamentos e todos os cuidados que a gente deve ter para não chegar em situações como essas aqui e ter que explicar para a paciente o porquê que essas situações acontecem, né? Isso aqui é uma outra situação que eu recebo muito no site, né, de como principalmente proceder em relação a esses problemas. O que a gente vai estar discutindo é não deixar chegar nesses problemas, né, e sim de como vocês também têm que proceder em relação a essas situações desagradáveis que a gente acaba encontrando na clínica. Deixo aqui todos os meios de contato, né, todas as mídias de contato. Estaremos então dia 7 de agosto junto com a Derma Cursos, então todos que tiverem interesse podem contatar a Derma Cursos. Deixo um forte abraço a todos.